Castelo Branco. O general Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro presidente barra ditador do Brasil na ditadura militar. Por que presidente barra ditador? Porque ditador não é um cargo, ninguém se autodenomina ditador. O cargo dele era de presidente, mas por ele ter governado o Brasil durante a ditadura militar, ele foi um ditador. Tomou posse em 15 de abril de 1964. Ele jurou defender a Constituição de 1946 e prometeu entregar o cargo ao seu sucessor em 1965, mas nada disso aconteceu, porque a ideia inicial do golpe militar não era exatamente fazer uma ditadura, mas sim garantir que o Brasil se livraria de qualquer tentativa de implantar o comunismo no país, justamente pelo medo do país se tornar um país comunista. E por isso que vários setores da direita apoiaram o golpe militar e acreditaram que o general Castelo Branco sairia do cargo em 1975 e abriria as portas para eleições democráticas. Só que logo os militares perceberam que seria mais interessante eles ficarem no poder. Não é à toa que Castelo Branco prorrogou seu mandato até 1967 e eles usaram essa desculpa de uma ameaça comunista no país para justificarem sua permanência no poder. Fez uma nova Constituição também em 1977, ou seja, jogou para fora a Constituição antiga do Brasil. Seu governo lançou as bases e estruturas do autoritarismo que marcaram a ditadura militar. Entre elas estavam os atos institucionais do 1 até o 4, que, entre outras coisas, caçavam os opositores da ditadura militar, extinguiam todos os partidos existentes, só deixando a Arena, que era um partido do governo, e o MDB, que era um partido de oposição controlado, e decretavam o fim das eleições diretas para presidente, ou seja, só o Congresso votaria no presidente. Além disso, seu governo criou o Serviço Nacional de Informações, o chamado SNI, criado em 13 de junho de 1964. Era um serviço de inteligência centralizada, uma espécie de CIA brasileira, que tinha o objetivo de investigar os opositores do governo dentro do Brasil ou fora dele. Antes de assumir a presidência do Brasil, a inflação estava em 90%. Nos últimos anos do seu mandato, em 1966, a inflação estava em 38%. E o PIB teve cerca de um crescimento de 4% ao ano. A economia conseguiu estabilizar porque o governo praticou o corte de salários públicos, além de congelar e controlar os preços das mercadorias. A oposição aos primeiros anos da ditadura se deu principalmente pela Frente Ampla, que era formada por João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. Lacerda, que inclusive tinha apoiado o golpe militar, mas ele foi cassado, assim como João Goulart e Juscelino Kubitschek, pelo governo de Castelo Branco, e eles decidiram se unir para fazer oposição ao governo. Também a Igreja Católica se colocou contra o regime militar, porque as violências feitas pelos militares, com o passar do tempo, se mostraram cada vez maiores, e a igreja, pelo menos uma parte da igreja católica, se colocou à defesa da população. E também teve a União Nacional dos Estudantes, além dos intelectuais e artistas que, desde o início, se colocaram contra a ditadura e o autoritarismo. Ele deixou o poder em março de 1967 e acabou indo de Vasco em julho do mesmo ano em um acidente aéreo um tanto quanto estranho, porque ele acabou colidindo com outra aeronave da Força Aérea Brasileira. Costa e Silva. O general Arthur da Costa e Silva foi o segundo presidente da ditadura militar. Foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional e era um representante da linha dura, que era um grupo de militares que defendiam o maior uso da violência por parte do governo. Seu governo marcou o início dos anos de chumbo, o período mais violento da ditadura militar. Um exemplo disso foi a Sexta-feira Sangrenta, ocorrida em 21 de junho de 1968, que ficou marcada pela forte repressão utilizada pelos militares a uma manifestação no Rio de Janeiro, que gerou a morte de 3 a 28 pessoas, dezenas de feridos e mais de 1.000 prisões. Além disso, também teve o caso do assassinato do padre Antônio Henrique Pereira da Silva Neto, o primeiro padre na história do Brasil a ser morto por opiniões políticas. Outro episódio que marcou o governo de Costa e Silva foi o assassinato do estudante Edson Luiz de Lima Souto,
que foi morto por uma bala de um policial militar. Sua morte levou ao acontecimento da Passeata dos 100 mil, que, como o próprio nome diz, levou cerca de 100 mil pessoas a fazer uma manifestação contra o fim da violência militar e a repressão policial. Seu governo também ficou marcado pela criação do Ato Institucional número 5, também chamado de AI-5, que, entre outras coisas, estabelecia a censura prévia, ou seja, todos os meios de telecomunicação deveriam passar por uma censura em que o governo decidiria se aquilo poderia ser divulgado ou não. Basicamente, a opinião e a liberdade de expressão chegaram ao fim. E também houve a continuação de cassações. O governo continuou caçando opositores da ditadura. Além disso, dava poder ao presidente fechar o Congresso Nacional quando ele quisesse, sem dar explicações. E também proibia as manifestações e reuniões políticas e sindicais. Em outras palavras, o presidente virava quase que um rei todo-poderoso e também poderia aprovar leis por sua vontade própria. No final de seu governo, a economia ficou marcada pelo início do milagre econômico, período que a economia brasileira mais cresceu na história da República. Ele deixou o governo em agosto de 1969 devido a uma trombose cerebral que o impediu de governar e acabou indo de Vasco em 17 de setembro do mesmo ano. Médici. O general Emílio Garrastazu Médici foi o terceiro presidente da ditadura militar. Seu governo ficou marcado por um maior uso da violência policial, ocorrendo muitas torturas e repressões nesse período, e também pelo maior crescimento econômico na história do Brasil republicano, também chamado de milagre econômico, o que explica do porquê Médici ser extremamente popular apesar da grande repressão que marcou seu governo. O período do milagre econômico brasileiro foi chamado assim pelos apoiadores do governo porque o PIB cresceu em 11% ao ano, uma porcentagem nunca antes alcançada na história do Brasil. O crescimento econômico foi impulsionado pelo capital estrangeiro, exportação de bens agrícolas e importação de bens de consumo. E isso levou ao aumento da dívida externa, algo que prejudicaria muito os brasileiros no futuro. E chamar esse crescimento econômico de milagre foi um jeito que os apoiadores do governo acharam de fazer propaganda a favor de Médici. Só que o milagre econômico elevou a concentração da riqueza nas mãos de poucos, enquanto os mais pobres ficaram ainda mais pobres. Ou seja, apesar do crescimento econômico, isso só refletiu na classe média e na classe rica, né? Na classe alta empresarial, que conseguiu enriquecer ainda mais, consumindo cada vez mais, inclusive automóveis, televisões coloridas que chegaram mais ou menos nessa época, enquanto os mais pobres ficaram cada vez mais pobres e não conseguiram se aproveitar desse crescimento econômico. Também no governo de Médici houve uma intensificação dos anos de chumbo, principalmente na luta contra a esquerda armada, que eram organizações e grupos de esquerda que planejavam implantar o socialismo no Brasil através da luta armada, ou seja, pegando em armas. Figuras como Lamarca e Carlos Marighella eram os principais representantes desses grupos de esquerda. Só que esses grupos de esquerda logo foram reprimidos pelo governo, porque apesar deles terem conseguido fazer algumas ações que causaram danos no governo, como o sequestro do embaixador americano, eles não tinham apoio da população e, consequentemente, não tinham força para enfrentar o governo Médici e nem os militares de forma geral. Só que os anos de chumbo não ficaram marcados apenas pela luta contra a esquerda armada, mas também pela morte de algumas crianças que eram filhos, em sua grande maioria, dos membros da esquerda armada. E aqui eu queria corrigir até uma informação que eu dei na última aula, que foi o caso da Ana Lídia Braga, que foi sequestrada, torturada, estuprada e morta pelos militares. Só que ela não era filha de nenhum membro da esquerda armada. O que aconteceu é que um suspeito do caso do assassinato da Ana era filho do ministro da Justiça e o caso foi abafado pelos militares. Não é à toa que até hoje não se sabe quem realmente fez o crime, ou seja, ninguém foi punido.
mas várias outras crianças que seus pais participavam da esquerda armada foram mortos. Os militares também perseguiram o movimento negro, o movimento estudantil, organizações de trabalhadores e até a Igreja Católica. Qualquer tipo de movimento ou grupo que fazia alguma reivindicação social sofria perseguição por parte de Médici e também tortura ou eventuais prisões, como o Pau de Arara, a mais famosa delas. E a principal obra do governo Médici foi a construção da rodovia Transamazônica, que era pautada na ideia de segurança interna, ou seja, os militares queriam proteger todo o território do Brasil, só que para isso eles deveriam integrar os diferentes territórios, principalmente os mais esquecidos, que são os territórios do norte, às demais regiões mais povoadas do país. A construção da Transamazônica levou à morte de 8.350 indígenas, porque os indígenas não queriam sair de suas terras para os militares construírem a Transamazônica. E aí os militares, principalmente por meio do desmatamento, causaram a morte desses indígenas, mas também houve trabalho escravo ou guerra biológica e coisas do tipo. Ernesto Geisel, o general Ernesto Beckman Geisel, foi o quarto presidente da ditadura militar. Seu governo ficou marcado pela abertura política lenta, gradual e segura. A ideia de Geisel era fazer uma transição da ditadura para a democracia de forma que a esquerda não conseguisse tomar o poder e que os militares tivessem todo o controle dessa transição, além de garantir que os militares, quando deixassem o poder, não seriam perseguidos ou culpados pelas atrocidades e violações dos direitos humanos que eles cometeram. Outra característica do governo Geisel foi o fim do AI-5. E, consequentemente, a diminuição da censura e da repressão feita pelos militares. Vale ressaltar que Geisel não acabou com todos os atos institucionais, mas o fim do AI-5 representou uma volta, mesmo que pequena, da liberdade. Também começou com um processo de anistia e deixou o retorno de alguns exilados políticos ao Brasil. Ele também se opôs aos militares da linha dura que não queriam abrir mão do governo e fazer a abertura política. No governo Geisel houve um crescimento da oposição e mobilização da sociedade civil contra a ditadura, principalmente a figura de Ulisses Guimarães, que liderava o MDB, que era o partido de oposição ao governo, e conseguiu a maioria das cadeiras no Congresso Nacional. Além disso, depois do assassinato de Vladimir Herzog, que era um jornalista, houve uma tremenda mobilização civil que deu ainda mais forças para o MDB e Ulisses Guimarães. Outra coisa que contribuiu para que Geisel perdesse apoio popular, além do avanço da oposição, foi a crise do petróleo, que atingiu o Brasil durante seu governo. Basicamente, o petróleo ficou mais caro, e o petróleo ficando mais caro, toda a produção industrial também fica mais cara. Consequentemente, os bens de consumo também ficam mais caros. Além disso, houve o aumento da dívida externa, justamente por causa da política implantada durante toda a ditadura militar da entrada do capital estrangeiro no país, o que levou a uma inflação de 40%. João Figueiredo, o general João Baptista de Oliveira Figueiredo, foi o último presidente da ditadura militar. Seu governo ficou marcado pela redemocratização, ou seja, João Figueiredo continuou o processo de abertura política iniciado por Ernesto Geisel e permitiu que o Brasil transicionasse da ditadura para a democracia. Seu governo também aprovou uma anistia recíproca, ou seja, além de anistiar quase todos os presos e exilados políticos do país, também anistiou os torturadores, permitindo que eles não fossem julgados após o fim da ditadura militar. Também acabou com o bipartidarismo e permitiu a criação de outros partidos como o PDS, o PDT, o PT, que surgiu nessa época, já liderado pelo atual presidente do Brasil, Lula, o PTB, o PMDB e o PFL. E durante o governo Figueiredo, a economia foi tão ruim que ficou conhecida como década perdida. A inflação atingiu um pico de 225,9% no final de seu mandato. O Brasil estava quebrado, mais do que nunca. E no ano de 1984, houve o movimento popular da Direta Já. A Direta Já foi um movimento que exigiu eleições presidenciais diretas, que até então eram indiretas, ou seja, a população não escolhia o seu presidente. E teve a figura de Ulisses Guimarães como liderança pela democracia.
Só que o movimento das diretas já, apesar do apoio popular, foi recusado pelo governo de Figueiredo. Só que os militares perceberam que a população queria o fim da ditadura de uma forma ou de outra e decidiram fazer um acordo com Tancredo Neves e o elegeram como presidente da República, marcando o fim da ditadura. Ou seja, eles vendo que a população queria votar para presidente, elegeram um presidente que garantiria que eles não fossem julgados após o fim da ditadura. E assim a gente chega no fim desse período.